Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai aprender como trabalhar com CSS, a questão do tamanho e do posicionamento. Então hoje a gente vai aprender como o navegador ele trabalha com duas questões importantíssimas para os elementos que ele tem que renderizar. A primeira questão é que tamanho esse elemento vai ficar na tela, né, no espaço de renderização, na viewport. A segunda questão é em que lugar ele vai ser desenhado dentro do espaço que está disponível, né? Então a gente tem a condição agora, vai ter a condição agora de entender como isso funciona e de tratar essas duas questões e personalizar conforme a nossa necessidade, ok? Então para isso eu criei aqui um documento de exemplo, que ele tem alguns parágrafos, tá? Uma sequência de parágrafos mais para baixo. O terceiro parágrafo, ele tem um link aqui, tá? Expressado aqui pela tag A, né? Que não leva para lugar nenhum, mas só para a gente visualizar o elemento, né? E também uma imagem aqui que está fora do parágrafo, e a partir desse elemento aqui a gente vai estudar como é que funciona o posicionamento e as questões de tamanho no CSS. Então também tenho aqui uma folha de estilo, que a única coisa que eu mudei foi o tamanho da fonte e deixei aqui pronto para a gente mudar as cores dos parágrafos já já. A primeira questão bem importante aqui é por que este elemento está aqui e este está abaixo e esse está depois e assim vai. Por que esses elementos estão nessa sequência, né? Obviamente que a primeira coisa que é respeitada aqui é a sequência da marcação que você definiu, né? Então, este parágrafo iniciado com lorem ipsum é o primeiro a ser desenhado porque é o primeiro elemento que foi definido na marcação, ok? E assim sucessivamente. Então, a não ser que a gente faça alguma modificação desses elementos usando as folhas de estilo, o padrão do navegador é ir desenhando os elementos conforme eles vão sendo encontrados na marcação, tá? Então, a cada elemento que é encontrado na marcação, ele entra em algo que a gente chama de fluxo normal. O que isso quer dizer? O elemento ele vai ser pintado na tela de acordo com a característica da tag que o define, tá? Existem dois grandes comportamentos que a gente precisa entender, né? Dois comportamentos principais que a gente precisa entender para entender como ele vai pintar um elemento. Então, de maneira geral, os dois elementos, os dois tipos de pintura de elemento que a gente tem são os elementos que a gente chama elementos em bloco, né? Em nível de bloco, e tem também os elementos que a gente chama elementos em linha ou em nível de linha, né? Então, por exemplo, a tag P aqui de parágrafo, percebam que toda vez que eu tenho uma nova tag P, o que acontece? Todo o meu elemento próximo, seguinte, é desenhado fora do espaço do elemento anterior. A gente pode perceber isso claramente se a gente vier aqui e estilizar todos os parágrafos para que recebam uma cor de fundo. Você vai perceber que não há uma coincidência aqui, né? Esse N aqui, ele não vem para dentro desse parágrafo aqui e continua em sequência, né? Ele realmente cria um novo espaço abaixo, né? Antes de iniciar o conteúdo seguinte. Percebam também que esse elemento, ele ocupa toda a largura disponível para ele. E é interessante a gente perceber que mesmo que esse elemento não necessite do espaço, né, ele vai ocupar toda a largura disponível no seu elemento pai, ok? Então, este tipo de comportamento, né, que é o comportamento padrão do parágrafo, é o que a gente chama de comportamento em bloco, tá? Então, algumas características do comportamento de elementos em bloco. Ele vai sempre ocupar a largura disponível para ele, 100%, tá? E a sua altura vai depender do conteúdo que ele tiver que exibir,
tá? Então, por padrão, se eu tiver aqui 10 linhas, ele vai se expandir até que caibam as 10 linhas. Então, você pode ver que aqui só tinha o conteúdo cabia todo em uma linha, não precisava nem da linha inteira, mas ele expandiu para ocupar toda a largura, e na vertical ele só ocupa o necessário para o conteúdo. Aqui foram necessárias 3 linhas, então ele teve que expandir um pouco mais, tá? Esse tipo de elemento, né, em bloco, ele vai respeitar qualquer configuração de medida que você fizer aqui no CSS. Então, por exemplo, se eu vier aqui, vamos pegar este parágrafo aqui, ó, eu vou sumir com esse primeiro aqui para ele ficar um pouquinho mais para cima, ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá? Eu quero este parágrafo aqui. Para este parágrafo aqui eu coloquei uma classe chamada exemplo, então eu vou estilizar separadamente esse parágrafo com a classe exemplo, ok? Então digamos que eu venha aqui e defina para ele uma largura, né? Então largura a gente vai usar a propriedade width, ok? Por padrão, ele está assim, com width 100%, ocupando toda a largura do seu pi, né? Toda a largura disponível no elemento superior. Mas eu posso definir uma largura aqui, por exemplo, se eu colocar 50 pixels, olha o que vai acontecer, né? Ela é bem estreitinha, tá? Ele vai avançar somente os 50 pixels na largura, tá? Porém, na altura, ele vai avançar quanto for necessário para caber todo o conteúdo que você colocou. E percebam, né, que existe um comportamento importante aqui, que a gente já vai voltar nele, é que nem sempre, né, ele tem como quebrar esse elemento para fora da largura que você colocou, né? Então percebam que aqui eu tenho um vazamento. A gente vai voltar nisso aqui já já. É óbvio que se eu tiver uma medida mais adequada, né? Então, por exemplo, eu coloquei aqui 250 pixels, né? Ele consegue fazer a quebra das palavras normalmente. Esse fluxo desses elementos aqui é o que a gente chama de fluxo normal, né? Dentro do bloco. Óbvio que eu tenho um fluxo normal também entre os blocos, ok? Dentro do bloco também ele cria um novo fluxo, né? E no caso aqui o texto ele vai seguindo a sequência aqui e se adaptando ao tamanho. Obviamente eu também posso definir uma altura, então se eu disser que esse elemento aqui ele tem 400 pixels de altura, ele vai respeitar a altura que eu coloquei, né? Porque esse elemento é um elemento, como a gente já viu, em nível de bloco. Tá? Novamente, né, se eu definir uma altura que ela é pequena demais para o elemento, percebam que aqui ó, ele vaza, né, dessa altura. Perceberam aqui que ele vazou? Deixa eu colocar essa cor só no fundo do exemplo e não em todos os parágrafos. Ó, percebam ó, que a altura é aqui, ó, porém o elemento ele vaza, ok? Porque não tem espaço suficiente nos 250 a 400 para exibir o conteúdo, tá? Isso é um comportamento padrão do HTML, tá? Ele parte do princípio de que você sabe do risco de obter um vazamento quando você define uma medida, tá? Então, obviamente, ele vai, por padrão, querer manter o conteúdo, tá? A gente tem como trabalhar com esses vazamentos, depois melhor ainda na aula de hoje a gente vai tratar um pouquinho melhor disso aí, tá? Percebam, né, que logo após um elemento de bloco, mesmo tendo um espaço vazio aqui, ele não traz o outro elemento de bloco aqui ao lado. O próximo elemento de bloco está abaixo, porque esse elemento ele matou esse espaço aqui, né? Esse espaço aqui foi ocupado, reservado para esse elemento, que depois você restringiu o tamanho dele, mas outro elemento ele não vai entrar aqui, porque este outro elemento aqui ele precisa de 100% do espaço do seu
pai, né? Da largura do seu pai para ocupar. Então, essas são as grandes características de um elemento em bloco, né? As principais. E, em contrapartida, né, a gente tem também elementos que são elementos em linha. Então, por exemplo, né, se a gente analisar aqui no nosso código, a gente vai ver que dentro desse terceiro parágrafo nosso aqui, a gente tem um elemento de âncora aqui, né, um A, que vai trazer para a gente um link, né, cujas palavras, essas 6 palavras aqui, que estão estilizadas aqui, né, elas vão ser um hiperlink para um endereço que eu defini aqui no href, né, o endereço que eu quiser. Percebam que este elemento aqui, ele não vai para fora, ele não cria um novo bloco, percebam? Ele segue o seu fluxo normal dentro do outro elemento. E ele mantém a característica do texto que estava fluindo. Tá? Mas a gente sabe que isso aqui é outro elemento. É um elemento de âncora, é um link. Né? Então a gente diz que esses elementos que têm o comportamento de seguir o fluxo, seguindo uma linha, né? Uma linha de texto, né? Como se ela fosse um pedaço do texto aqui, sem gerar um novo bloco aqui, a gente chama esse tipo de elemento em linha. Tá? Elementos em linha têm características um pouquinho diferenciadas de como eles são renderizados aqui na página. Tá? Então, a altura dele e a largura que ele vai ocupar sempre são calculados de acordo com o seu conteúdo. Isso quer dizer o seguinte, eu não tenho a possibilidade de mudar largura e altura para esses elementos. Ele não vai respeitar a altura e largura de elementos que são inline, ok? Que são em linha. Outra coisa é o meu conteúdo, né, se ele for textual, ele pode acabar em mais de uma linha, ok? Como é o caso específico desse link aqui. Começou numa linha e terminou na outra, mas percebam que ela é uma única tag, é um único elemento. Vocês podem visualizar isso facilmente se a gente vier aqui naquele elemento A, na verdade em todos os elementos A, do jeito que eu fiz aqui, né, mas no caso só tem ele, e a gente colocar uma borda. Eu vou colocar uma borda aqui, por exemplo, de 2 pixels, sólida, e vou colocar ela amarela. Então percebam que esse elemento, acho que é melhor a gente colocar ela mais grossa, 4 pixels. Percebam que esse elemento, ele recebeu uma borda, mas a borda, ela começa aqui, né, o seu lado esquerdo está aqui e o seu lado direito está só ali. Né? Então, esse lado aqui, ele nem tem. Não é que ele fecha aqui e depois abre lá de novo. Né? Ele nem tem essa borda, porque o retângulo dele foi quebrado em 2 partes. Outra coisa, percebam que as bordas delas não alteram, né? As bordas não alteram o fluxo normal dos textos. Então, você tem até a borda inferior da primeira parte aqui, mais abaixo que a borda superior da linha de baixo. Né? Ok? Isso é para garantir que o fluxo do texto continua alinhado, bonitinho, mesmo com as alterações que você faça nesses elementos. Tá? Então é uma maneira bem interessante de você enxergar isso. Né? Você pode até colocar uma cor de fundo também para visualizar isso. Eu vou deixar branco. Não, branco não está legal. Vou colocar um cinza. Vai ficar um pouquinho melhor. Isso. Aí você consegue perceber aqui, né, que este ponto aqui, ó, que pareceria que faz parte desse elemento, não é. Mas por que não é? Porque neste momento exato ele não está podendo ser exibido. É claro que se eu tiver uma janela com tamanho diferenciado, ele vai se adaptar a esse tamanho e pode ser que ele fique todo numa linha e aí você tem exatamente esse comportamento que você
esperava, né? Então isso aí vai depender, esse fluxo, né, ele vai variar conforme o conteúdo e o espaço que ele tiver para exibir o seu elemento. A esse tipo de elemento a gente chama de elemento em linha. Okay? Uma coisa interessante é que imagens são elementos em linha, tá? Por incrível que isso pareça, tá? Por que essa imagem, então, ela quebrou? Na verdade, não foi a imagem que quebrou, foi o parágrafo que veio antes e o parágrafo que veio depois. Se a gente pegar essa imagem aqui, ó, vou fazer uma cópia dela, vou colocar dentro de um parágrafo. Conseguem perceber que eu coloquei dentro de um parágrafo? Olhem o que vai acontecer. Parte fica antes, né? E eu disse que logo depois dessa palavra que viria a imagem. Essa imagem se posiciona logo depois e depois o texto segue. Percebam que a base da imagem está na mesma linha base do texto. Se eu pegar uma imagem mais larga aqui, ó, vocês vão conseguir enxergar um espaço, né, uma viewport mais larga, vocês vão conseguir enxergar melhor essa característica. Vejam a linha do texto aqui embaixo e a minha imagem é como se ela tivesse sido desenhada na linha do texto, né? E, obviamente, né, ela não gerou um novo bloco, ela está realmente em linha com esse texto aqui, né? Por isso a ideia de inline. Obviamente que essa imagem não vai ser quebrada, né? Ficar metade numa linha, metade na outra. Isso não existe essa possibilidade no HTML, né? Então, na verdade, o que ele faz é adaptar o texto para que esse texto caiba. Obviamente, esse espaço também pode ficar pequeno e a imagem pode eventualmente vazar, como a gente acabou de ver aqui acontecer, ok? O próximo conceito que a gente precisa pegar em relação ao fluxo, né, da nossa página é a ideia de utilizar elementos que não necessariamente são elementos que têm um significado, que têm uma semântica, para que a gente possa modificar o comportamento delas, né? É bem estranho a gente pegar, por exemplo, e mudar o comportamento de um parágrafo na mão e dizer que o nosso parágrafo vai passar a ser em linha, ou dizer, por exemplo, que um texto marcado em negrito vai ser um bloco, né? São coisas bem estranhas assim, em termos de se entender o que está sendo dito, né? Então, por exemplo, se em algum momento eu precisar de um bloco de texto que seja em linha e não seja parágrafo, né? Ou se eu precisar de um elemento em bloco que não seja um parágrafo, que não é um texto, por exemplo, né? Como que eu posso fazer isso, né, se as minhas tags já têm esse significado? Para isso, o HTML disponibiliza para a gente duas tags genéricas, que elas são importantíssimas para a gente conseguir fazer os nossos trabalhos, né, para a gente conseguir trabalhar corretamente aí com HTML. Então, temos duas tags que a gente precisa conhecer. Uma tag genérica, que vai funcionar em formato de bloco, e uma tag genérica que vai funcionar em formato de linha, tá? Em nível de linha e em nível de bloco. Essas tags, elas não te dão nenhuma pista de qual é o conteúdo que vai ser usado lá dentro. Elas são realmente genéricas, tá? E você pode, em cima dessas tags genéricas, fazer o que você quiser, apesar de, quando possível, seja melhor que você use tags que indicam o conteúdo que ela vai conter, né? O conteúdo que ela vai conter ficou bonito. Mas se isso não se aplicar, né? Se tiver um elemento que você quer colocar lá, mas que não exista uma tag no HTML que indique claramente qual é aquele conteúdo, você pode usar essas tags genéricas, estilizar do jeito que você quiser, e elas vão ser basicamente um envoltório, né, de conteúdo. E a gente vai chamar normalmente isso de container, ok? A gente não tem uma palavra melhor em português do que envoltório e acabou se convencionando usar a palavra container, né? Aquilo que contém alguma coisa. Então, nossa principal tag com essa finalidade é a tag div.
Div vem de divisão, né? Então é uma divisão para que a gente escreva alguma coisa lá dentro, né? Divida parte da minha página, né? Então, por exemplo, uma aplicação boa para divisão seria, por exemplo, eu quero estilizar de uma maneira diferente esses dois primeiros parágrafos. Então eu tenho aqui uma primeira divisão na minha página. Então eu vou salvar e vocês vão perceber que nada aconteceu. Porém, né, se eu pegar essa div aqui e eu der um identificador para ela, chamar, por exemplo, de bloco 1, eu posso agora vir aqui e nem preciso disso, né? Posso colocar direto aqui bloco 1, estilizar esse elemento, por exemplo, colocando uma cor de fundo. Vamos colocar aqui, vamos colocar preto, acho que vai ficar claro para enxergar. Ok? Aí percebam que ele colocou uma cor de fundo, né, que ela só vai ser visível aqui, né, porque os outros elementos têm sua própria cor de fundo, né? Se eu tirar isso aqui, vocês vão perceber qual é o espaço real que ela ocupou, né? Percebam que a letra está na mesma cor, né? Então a gente não consegue visualizar, mas é por causa disso. Tá? Então eu consigo, né, usando a tag div, criar um bloco, né, uma divisão na minha página que vai funcionar em nível de bloco, ok? Então isso que é importante da div, tá? Ela vai funcionar com uma configuração de bloco, ok? Isso quer dizer tudo aquilo que a gente já estudou em relação ao bloco, que, por exemplo, eu posso vir aqui e definir um tamanho para ele de largura de 500 pixels e ficou muito grande, né? Vamos dizer 200 pixels. E agora eu tenho, né, todo o meu bloco 1, né, com 200 pixels de largura e o restante da página não, né, respeitando a largura padrão do seu espaço para ser pintado, né, do seu elemento pai. Obviamente, né, novamente existe a possibilidade de vazamento, como a gente acabou de ver aqui nesse elemento em linha, tá? Ok? Esse elemento em linha ele também pode acabar vazando. Tá? Então eu vou tirar essa estilização aqui. A gente também pode, assim como a gente tem um elemento genérico, né, que funciona em bloco, a gente também tem um elemento genérico que funciona em linha. Eu vou tirar essa imagem aqui porque ela já cumpriu o que ela tinha que fazer. Tá? Mas digamos, por exemplo, né, que eu quero ter, assim como eu tinha uma tag A para marcar isso aqui, eu quero ter a possibilidade de marcar um trecho da minha página para estilização, por exemplo. Tá? Só que eu não quero que ela seja um bloco, então eu posso usar uma div. O que eu posso fazer então? Eu posso usar uma tag genérica para marcar esse texto e estilizar esse texto usando essa marcação genérica. Tá? A marcação genérica que a gente tem, que funciona em linha, é a marcação span. Span é uma palavra que a gente pode traduzir, por exemplo, como intervalo. Né? Então, basicamente eu estou dizendo, neste intervalo aqui, entre o span e o /span, eu quero que você crie um elemento diferente. Percebam que ele não refletiu em nada aqui, mas obviamente agora, se eu vier aqui e mandar estilizar todos os spans, né, eu posso colocar uma cor de fundo aqui. Vamos colocar aqui um azul, algum tipo de azul. Eles vão perceber agora, está muito escuro esse azul. Vou pegar um Royal Blue. Então percebam aqui que todos os spans da minha página vão receber essa cor azul. E bacana, né? Ó, ele respeita a linha porque ele é um elemento inline da mesma maneira aqui que o parágrafo, né? Se eu abrir esse cara aqui de uma maneira que ele quebre, né? Ele vai quebrar normalmente como o nosso link aqui, porque ele é um elemento
inline, ok? E todas as características vão continuar valendo, né? Se eu disser aqui, por exemplo, que a fonte dele vai receber um tamanho maior, vai ser o dobro do tamanho, por exemplo, né? Percebam que o parágrafo ajusta o tamanho da linha, né, para que seja capaz de exibir esse elemento exatamente igual ele tinha feito com a imagem, ok? Ele se expande, né, ele expande a linha para que seja capaz de exibir todos os elementos inline desta página, ok? Isso é bem bacana e dá uma flexibilidade muito boa para a gente. Lembrando, né, que elementos de linha não vão respeitar tamanho. A gente não vai mudar tamanho de elementos em linha, ok? Nem width, nem height. E vamos aproveitar a deixa aqui que a gente falou de width e height e vamos falar um pouquinho mais sobre tamanhos de elementos, que é algo que a gente costuma usar bastante, né? O que eu vou fazer aqui? Deixa eu tirar essa estilização. Por enquanto ela não me interessa, essa estilização também não me interessa, todos os parágrafos também não me interessam, mas eu vou colocar aqui só um parágrafo sim. Ok, então eu coloquei somente esse parágrafo de exemplo aqui, numa cor diferente, e é a este parágrafo que a gente vai se ater agora, tá? Então, a gente sabe que esse parágrafo é um elemento de bloco, né? Então eu posso vir aqui, por exemplo, e definir uma largura para ele. A gente já fez isso. Vamos definir uma largura de 250 pixels. E ele vai respeitar essa largura de acordo com o box model deste elemento. Tá? Então, se você não sabe o que é isso, assista o vídeo de box model onde eu explico isso com bastante detalhe. Tá? E ele também vai respeitar a altura, height. Então, cuidado na hora de digitar, né, que o width termina com TH e height ele termina com HT. Então, é muito comum você errar isso aqui. E, obviamente, né, você errando isso aqui, não vai refletir, né? O VS Code até te ajuda aqui, mas não vai refletir. Então, no caso aqui, eu coloquei um height de 20 pixels, né? Eu defini que a altura só tem esses 20. Isso quer dizer que o próximo elemento do fluxo ele vai entrar logo na sequência e o texto que não coube ele vai vazar. E aí a gente vai ter esse furdúncio que a gente conseguiu aqui, que não serve para nada a não ser acabar com a vida do programador de CSS que não entende o que está fazendo, que não vai ser o caso de vocês, ok? Então, prestem bastante atenção para entender que quando você define a altura e largura de um elemento, o CSS e o navegador, eles assumem que você sabe o que está fazendo, que você entende que esse valor pode vazar, ok? Que os conteúdos podem vazar. Então, tenha isso em mente até o momento onde isso for nos afetar, né? O que eu tenho aqui, né? Logo depois desse exemplo aqui, eu tenho um exemplo 2. Como eu preciso desse espaço e está bem ruim da gente enxergar, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o exemplo 2 e vou jogar uma margem nele para que ele desça, tá? Então eu vou jogar uma margem top, colocar uns 200 pixels, deve ser suficiente só para jogar essa imagem para baixo, ok? Então percebam que essa área que ele abriu aqui não é desse elemento, né? Esse elemento termina exatamente nessa altura. A gente pode até investigar isso no navegador para ficar mais claro, né? Então, ó, se eu pegar esse parágrafo aqui, ó, olha o tamanho dele, ó. O tamanho dele, ó, é só 20 pixels de altura. Ele tem mais 20 pixels de margem, que é padrão para cada parágrafo. E esse espação aqui, né? Você vai olhar que ele é uma margem do parágrafo que está abaixo, né? Ó, 200 pixels de margem do parágrafo abaixo. Então, geralmente é uma técnica que a gente faz para criar espaçamento.
usar as margens, né, dos elementos de bloco para criar esse espaçamento quando você precisar, né? Então, fica claro aí para a gente, né, que o conteúdo desse bloco é este, não tem padding, não tem borda, mas tem uma margem superior gigantesca para que a gente consiga visualizar esse espaço, que fique bem claro que não é do elemento acima, né? Ok? Então a gente precisa trabalhar isso aqui um pouquinho melhor, né? Por causa desse vazamento que realmente não está muito legal, né? 20 está muito pequeno, eu vou pegar um pouquinho mais aqui, porque eu preciso que fique mais claro para a gente aqui o que está acontecendo. Maravilha. Então, digamos aqui que eu vou fazer um pouquinho diferente. Vou ensinar para vocês uma outra maneira de você definir tamanho, tá? Salvei de novo, ele volta para o padrão. Só deixei essa margem aqui, não tem problema, tá? Pensem o seguinte: o tamanho do elemento ele é definido de acordo com o seu conteúdo. O navegador vai definir de acordo com o conteúdo que ele tem que desenhar. Porém, a gente pode dar algumas pistas para o navegador de restrições que ele tem que seguir. Então, quando você coloca tamanho e altura, na verdade você está dando uma restrição para ele. Fala, não aceito outro tamanho que não seja esse, largura, né? Não aceito outra altura que não seja essa. Você está fixando esses valores e isso é uma restrição. Agora, percebam, né, que eu tenho outros tipos de restrição. Então, por exemplo, né, eu poderia dizer aqui para o meu elemento, por exemplo, que ele vai ter uma altura mínima, ok? Altura mínima de 200 pixels. Percebam que aqui, apesar de ele não precisar de 200 pixels para pintar, eu disse que ele tinha que ocupar pelo menos 200 pixels. Óbvio que se o conteúdo passar, ele vai vazar. Então, se eu disser para ele que o mínimo é 20, percebam, você não deu uma restrição dizendo que ele não podia crescer. Diferente se você desse um height direto, ok? Quando você usa min height, você está usando o mínimo, está definindo o mínimo. Porém, ele pode usar mais. E se o seu mínimo for maior do que o seu conteúdo, ele vai criar esse espaço em branco, tá? A mesma coisa vale para a largura, ok? Na largura, a gente vai fazer um exemplo um pouquinho diferente. Vamos pegar aqui, por exemplo, vamos definir para esse elemento uma altura. Vamos definir que esse elemento vai ter uma largura, 250 pixels de largura. Quando a gente faz isso, né, a gente criou uma box aqui com largura fixa, né, mas com altura naquela perspectiva que a gente acabou de ver, né? Pelo menos 200, mas ela pode crescer. Se eu tivesse dito 20, era pelo menos 20 e quanto for necessário, tá? Então, a gente consegue contornar isso aqui com o min height, tá? Mas eu também tenho, além do widget fixo, né, eu também tenho a possibilidade de usar min width, ok? Que é a largura mínima deste elemento. Só que, lembrem, né, todo elemento em bloco, por padrão, né, eu vou tirar a largura, por padrão ele ocupa toda a largura do seu elemento pai, né? Deixa eu tirar essa margem enquanto a gente não está precisando aqui. Toda a largura do seu elemento pai. Se eu definir para esse elemento uma largura máxima, uma largura mínima, né?
Então, eu quero uma largura mínima de 100 pixels. O que vai acontecer? Absolutamente nada. Porque você disse que era para ele ter no mínimo 100, mas ele vai, pelo seu comportamento natural, ocupar todo o espaço que ele tem disponível. Tá? Para a largura, em vez de usar o mínimo, faz mais sentido a gente usar o máximo. Okay? Então, se eu disser para ele que no máximo ele pode ter 200 pixels de largura, aí sim, ó, ele vai ter um elemento que não passa de 200 de largura. Obviamente que eu vou apagar um monte de texto aqui para ele ficar estreitinho. Quando não tem conteúdo para cobrir, lembrando que o bloco vai ocupar todo o espaço disponível, se você usar o máximo, você coloca uma restrição para ele que ele não consegue passar. Então, mesmo que ele não tenha elemento suficiente, ele vai ter ocupado 100% do espaço disponível para ele. Então, lembre sempre dos blocos que eles ocupam o máximo de espaço disponível para os elementos, tá? Então, vocês precisam aí brincar, né, com largura, altura, máximos e mínimos, lembrando sempre da questão de como os elementos em bloco e de como os elementos em linha se comportam para entender exatamente o que está acontecendo. Tá? Agora, a gente vai testar aquela questão do vazamento. A gente vai lidar com ela. Tá? Então eu vou criar um box aqui que necessariamente vaze. Então ele vai ter 250 px de largura e ele vai ter um height de 100 px. Ele vai vazar. Agora eu vou recolocar aquela margem para a gente conseguir visualizar o que aconteceu. E agora a gente vai tratar especificamente deste vazamento. Como é que eu trato o vazamento nos meus elementos? Tá? Por padrão, esse elemento ele tem uma propriedade chamada overflow, que significa vazamento, tá? Com o valor visible. Então, se eu salvar aqui de novo, nada muda, porque esse é o valor padrão dele. Tá? Então, o normal é que um elemento, toda vez que ele vaze, ele se mantenha visível. Tá? Outra possibilidade que eu tenho de mudar isso aqui é usando o valor hidden, então escondido. Quando eu salvo aqui, percebo agora que o conteúdo que não cabe, ele é escondido. Então deixa eu aumentar um pouquinho aqui só para vocês conseguirem ver que a palavra está sendo cortada no meio. Ele escondeu. Olha lá, realmente o texto não está acessível aqui dentro da minha página, o que passa, obviamente, do tamanho que você definiu. Nesse caso, a gente poderia até tirar a borda, né, que nada aconteceria de ruim. Né? Ok? Então, quando eu mudo o meu vazamento para esconder, né, escondido, aí você não tem elemento saindo dentro do espaço que você conteve ele. Né? Obviamente que se não tiver uma restrição aqui de espaço, nada vai ficar escondido, então o overflow não vai ter sentido. Tá? Outra opção que eu posso colocar é a opção scroll. Okay? E o scroll vai dizer para mim que este elemento ele pode ter uma rolagem. Okay? E isso é bem bacana. Em algumas situações isso pode ser bem útil, bem importante, apesar de que com os dispositivos de toque, né, de celular, tablet, onde você tem dispositivos de toque, a rolagem ela é realmente bem menos rolagem dentro de rolagem, né? Então tem a rolagem da página e dentro da página tem outra rolagem.
é algo que vem caindo em desuso nos últimos tempos, justamente pelas questões de interface de toque, tá? Então, evitem usar, a não ser que você saiba exatamente do que você está tratando. Outro tópico bem importante aqui em relação a tamanho e posicionamento é a questão dos floats, né? Então, eu preciso preparar aqui alguma coisa um pouquinho mais inteligente para a gente aqui, conseguir visualizar o que são os floats. Então eu vou descer um pouquinho essa imagem e vou tornar esse texto um pouquinho mais fluido aqui, vou tirar essa cor de fundo, não preciso dela. Ok, então eu tenho aqui um texto que está fluindo normalmente no fluxo normal da página. Agora, né, digamos que eu quero que algum elemento, eu quero permitir que elementos circundem outros elementos, né? A gente percebe que quando você colocou elementos em linha, eles seguem toda a mesma base da linha e vão se colocando lateralmente, né, na sequência. Se você coloca blocos, eles vão ficar um abaixo do outro. Cada vez que você colocar um novo bloco, ele vai quebrar, né, e vai para baixo. Mas e se eu quiser alguma coisa um pouco diferente disso, né? Então, por exemplo, né, eu tenho aqui este parágrafo e este parágrafo. Vamos trabalhar com esse segundo aqui, porque a gente tem 2 para cima, 2 para baixo. Acho que esse aqui vai ficar melhor, posicionamento, para a gente enxergar, tá? Só que na verdade eu vou fazer diferente. Eu vou pegar este aqui e vou colocar depois. Eu não quero este parágrafo que tem link, ok? Só mudei a ordem dos dois aqui na marcação e a gente vai trabalhar com este aqui, que é o nosso parágrafo que tem a classe exemplo, ok? Então, digamos aqui que nessa minha classe exemplo, nesse meu parágrafo, né, com a classe exemplo, eu defina um tamanho específico para ele. Então, por exemplo, vou definir aqui um widget para ele, ou melhor, vou fazer melhor. Não gostei de usar ele. Eu vou criar um novo parágrafo aqui. Vai ficar até melhor para vocês visualizarem. Eu vou criar um parágrafo aqui. Esse parágrafo dá um ID para ele. Eu vou chamar ele de destaque. Ok? E vou colocar aqui Dev Web. Ok, vamos salvar. Ó, ele entrou aqui, ó, no nosso fluxo, né? Mais um parágrafo novo, entrou entre um parágrafo e outro, até aí tudo natural. Agora eu vou estilizar esse elemento específico. Então vou vir aqui e vou estilizar esse elemento chamado destaque. Ok? Maravilha. Então, a primeira coisa que eu vou fazer nesse elemento é colocar uma cor de fundo para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, vou colocar aqui, vou colocar uma cor de fundo. Vamos ver. Vamos colocar uma. Vamos inventar uma aqui. Vamos colocar uma cor num tom assim. Ok. Ó, agora a gente tem uma cor de fundo aqui para este elemento, um elemento de bloco, né? Obviamente ele ocupou todo este espaço. Tá? Percebam, né, que meu fluxo não foi interrompido, né? Tem aqui, vamos voltar aqui só para vocês verem, né? Um parágrafo, outro parágrafo, outro parágrafo, outro parágrafo, tudo normal, do jeito que a gente já sabe como funciona. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero posicionar esse elemento, né? Não, primeiro eu quero dar um tamanho para ele, fixar ele dentro de um espaço, e depois eu quero que este bloco
ele não siga essa sequência normal, que ele flutue de forma que os elementos possam contornar esse bloco, né? A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é definir uma largura. Então vou definir aqui, por exemplo, 70 pixels. Deve ser suficiente. Muito pouco. Vamos colocar 90 pixels. E vamos colocar uma altura aqui para ele, vamos dizer de 50 pixels. Eu preciso que ele fique maior para vocês enxergarem o que está acontecendo. 50 foi pouco. Vou colocar 120, 120. Não precisa ficar visualmente bonito, vocês só tem que entender bem o que está acontecendo. Então eu criei um elemento aqui e eu quero que este elemento aqui de alguma forma ocupe esse espaço. Okay? Eu não quero que esse espaço fique em branco. Eu quero que esse elemento possa de alguma maneira contornar esse outro elemento. Como a gente faz isso? A gente faz aqui dizendo que esse elemento ele é um elemento que está flutuante. Tá? A gente faz isso com a propriedade float. E essa float ela pode receber o valor left para flutuar à esquerda ou right para flutuar à direita. Então veja o que vai acontecer quando eu disser que esse elemento aqui é flutuante. Olha só, este espaço do elemento, né, apesar de ele ser um bloco, ele se permitiu que outros elementos circundassem ele e ocupassem esse espaço que ficou sobrando. Vamos lá no navegador olhar melhor o que está acontecendo. Então percebam que aqui, ó, terceiro parágrafo, só lá no quarto parágrafo que ele precisou quebrar. Mas ele está contornando aqui, ó, conforme ele tem espaço. Ok? O texto está contornando aquele objeto. Ah, mas e esse espaço em branco? Obviamente, né, se a gente olhar aqui nesse elemento, você vai ver que aquele espaço em branco acima e abaixo que você está vendo é a margem do objeto. Se a gente remover essa margem, você vai conseguir, obviamente, né? Vou remover toda a margem desse objeto, então vou colocar margem 0, ela vai remover de todos os lados. Agora a gente vai ter, né, um elemento totalmente sem margem que vai ser flutuado pelos demais elementos de bloco, né? O bloco continua ocupando todo o espaço que lhe era disponível. Perceba que ele, inclusive, ele passa aqui, ó, pelo outro elemento, né? Perceba que ele vai do início da coluna até o final, porém o texto ele desvia do elemento flutuante. Okay? Então, essa é uma maneira que a gente tem de controlar o texto. Eu também poderia dizer que esse texto está flutuando à direita também, sem nenhum problema. Ok? Obviamente, né, a gente precisa entender exatamente o que está acontecendo. Então, percebam que aqui a minha largura dos meus elementos vai até o final e a gente vai conseguir enxergar isso aqui melhor se a gente colocar algum nível de transparência nesse fundo. Tá? Então, a partir do momento que eu coloco uma transparência aqui, vocês conseguem enxergar melhor que esse elemento ele está passando na frente do outro, mas o outro elemento ele ocupa até o final. É só o texto dele que desvia do outro elemento. Okay? Então você tem um elemento ali que faz os demais textos desviarem dele, apesar do elemento continuar tendo a largura definida pelo seu box model. Okay? É só o fluxo do texto que desvia desse elemento flutuante. Né? E percebam que o próprio elemento flutuante não ocupa o espaço que ele deveria estar. Né? Todos os elementos estão na sequência aqui, ela não pula esse espaço lá, ele fica somente ali. Tá? Uma coisa importante que a gente precisa entender sobre floats, né, é que você não deve usar isso para desenhar o seu layout. Tá? Durante muito tempo se brigou com o CSS no sentido de que os designers tentavam extrair o máximo possível dos seus navegadores
para usar os floats para fazer os seus designs. Então, se a pessoa queria uma barra com menu na lateral da tela, ela escrevia um float e tentava colocar um menu naquele float. Pessoal, não percam tempo da sua vida fazendo isso. Tá? Não tem mais por que fazer isso. Já se brigou com isso, já não se achou uma solução que fosse realmente boa, tá? Porque, por exemplo, a gente não tem boas soluções de como fazer esse elemento começar logo abaixo desse aqui. Tá? Existem somente quebra-galhos. Okay? Se eu quisesse que essa linha, né, só começasse depois disso, você vai ter um problema, né? Não sobrescrever esse aqui. Então, existem técnicas para fazer isso, mas todas elas são bem desajeitadas. Tá? Para fazer layout, a gente tem hoje, em 2020, técnicas muito melhores. Tá? Então, não usem isso, isso fez parte da história da web e não se usa mais em 2020. Okay? Os floats, tudo bem, mas somente para aquilo que eles são feitos. Né? Você quer colocar um ícone aqui dentro do texto, para o seu texto desviar, você quer colocar uma letra formal bonita, né, na primeira letra do seu texto, apesar de ter como fazer isso em CSS também, né, usando lá o first letter, você pode fazer, quer colocar um ícone, quer colocar um logotipo no começo de um parágrafo, ok, mas o float serve para isso e não para desenhar layouts, tenham isso claramente na mente de vocês, ok? A próxima coisa que vocês precisam aprender sobre posicionamento no CSS é que você pode remover elementos do fluxo padrão do CSS e dar para esses elementos um comportamento ou uma maneira de se posicionar diferente. Tá? Então eu vou mudar um pouquinho aqui esse layout para preparar para um próximo exemplo que a gente vai fazer. Tá? Eu vou tirar esse float, não quero esse float, não quero, por enquanto, esse tamanho, nessa margem, não quero nada. Então, eu só quero o meu parágrafo aqui no meu fluxo normal e, a partir disso, eu vou fazer as modificações no posicionamento desse elemento. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que existe uma propriedade no CSS chamada position. O valor padrão de position é static, ok? Então, a posição dele é estática, isso quer dizer que ele segue o fluxo padrão normal, tá? Sempre quando você tiver essa propriedade estática, quer dizer que esse elemento está no fluxo padrão, tá? A gente consegue mudar esse fluxo e levar esse elemento para outro sistema de coordenadas, vamos dizer assim, né? Posicionar ele relativo a outras coisas. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer, né, é mudar esse position para relative, que por si só nada vai mudar. Mas se você mudar essa posição para relativo, você está dizendo para ele que tudo que você alterar em relação a posicionamento é relativo à posição inicial. Então ele segue o fluxo normal até que você reposicione esse elemento. Então agora eu consigo reposicionar esse elemento criando deslocamentos provenientes de um dos 4 lados do meu documento. Então, por exemplo, digamos que eu quero deslocar esse elemento de cima para baixo. Então eu digo que há um deslocamento vindo de cima, top. Então digamos que eu quero que esse elemento desça, por exemplo, 25 pixels. Olha o que aconteceu. 25 não ficou um tamanho bom. Vou colocar 50. Olha o que aconteceu. Esse elemento deveria estar aqui, ocupando esse espaço. Percebam que o box model dele continua ocupando esse espaço, né? Mas relativo à posição onde ele estava, eu desloco esse elemento 50 pixels para baixo. Foi isso que eu fiz. Tá? Obviamente, eu poderia ter usado, por exemplo, left.
Left é esquerda, então quer dizer que é como se tivesse uma força empurrando ele aqui vindo da esquerda. Então percebam que ele se desvia, né? O canto esquerdo é desviado em 50 pixels, então ele vai para a direita, ok? Vamos pegar a tela toda aqui para a gente entender que esse elemento ele não mudou de tamanho, ele foi deslocado. Olham que ele gerou uma barra de rolagem aqui, ó. O tamanho se manteve o mesmo, ok? Então vamos analisar isso aqui melhor, né? Como é que a gente pode analisar isso aqui? Você pode pegar esse elemento aqui, você vai ver que ele tem 840 aqui de largura, e se eu tirar esse left aqui, ele vai continuar com os mesmos 840 de largura. Esse left só está reposicionando o elemento sem mudar nenhuma das suas medidas, ok? Eventualmente, né, ele passa a largura da viewport e o navegador é obrigado a exibir uma barra de rolagem, ok? Então, eu posso usar top para ser uma força de cima para baixo, eu posso usar right para ser uma força da esquerda para a direita, eu posso usar bottom para ser uma força de baixo para cima, eu posso usar left para ter uma força da esquerda para a direita, empurrando o elemento, e sempre, né, calculado a partir da posição relativa onde ele deveria estar inicialmente, ok? Isso é bem interessante, tá? Então, vamos lá, vamos mudar aqui para top, tá? Percebam que aqui, né, quando eu faço isso, né, eu tiro esse elemento do fluxo normal, né, apesar dele ainda rolar junto com os demais elementos, vocês podem perceber que ele ficou por cima, né, do outro elemento. Isso é bem complicado, né, bem ruim para a gente. Eu posso até aqui, ó, para vocês verem que ele está por cima, né, ó. Deixa eu colocar uma cor mais clarinha aqui. Percebam que ele está por cima, né? Não por baixo. O transparente aqui é o nosso destaque, não os demais. Obviamente, né, eu poderia controlar aqui nesse eixo Z, né, do nosso XY, o nosso eixo que controla o quanto ele está próximo de você em relação à tela. Eu posso controlar também a partir da propriedade Z-index, ok? Então, Z-index por padrão é 0, né? Então, um elemento que esteja no índice 0, ele está, vamos dizer assim, no mesmo do seu fluxo normal. Se você jogar esse elemento um número negativo, você está jogando esse elemento para trás, né? Para mais longe de você. Então percebam que agora ele ficou escondido atrás desse fundo. Se eu usar um top menor, né? Se eu usar esse top aqui em 35, por exemplo, você vai ver parte dele aparecendo e parte dele escondido. Se eu jogar esse Z-index para um valor positivo, né? Então eu estou trazendo ele para frente, forçando que ele esteja à frente do texto. Então, por exemplo, se eu colocar 5 aqui, né? Ele vai estar no 5º nível para frente. E aí você pode ir trabalhando esse eixo, né? E aí não é em unidade, não é pixel, não é centímetro, não é nada, é como se fossem camadas, né? Cada vez que você diminui, você joga ele uma camada para trás. Cada vez que você aproxima, você joga ele uma camada, você aumenta, né? Você joga ele uma camada para a frente, tá? Isso vai valer em todos os posicionamentos que tirarem esse elemento do fluxo normal, tá? Sempre quando você tiver elementos se sobrepondo, é o Z-index que você vai usar para controlar isso, ok? Por padrão, ele vai na sequência, cada novo elemento ele vai jogando à frente, né? A próxima coisa que a gente pode fazer aqui é usar a posição absoluta. Então, deixa eu tirar esse top aqui. E você pode ter também um elemento que use um posicionamento absoluto. Então, deixa eu deixar sem posicionamento nenhum. Vamos voltar, né, ao padrão primeiro aqui para a gente enxergar.
Vou tirar isso aqui também, não preciso disso agora. Agora eu vou ativar o posicionamento absoluto. Olhem o que vai acontecer com esse elemento. Percebam que agora ele foi retirado do fluxo normal. Ó. É como se os demais parágrafos nem soubessem da existência dele. Ó. Porém, ele ainda tem um valor inicial, né, de posicionamento. É aqui que ele deveria ter aparecido. Porém, né, os demais tratam como se esse cara não tivesse no fluxo normal. Ok? Quando eu faço isso, eu posso agora usar as variáveis, né, lá, o top, o bottom, o left, para posicionar esse cara também em relação a esse novo, né? Percebam que no relativo o espaço dele continuava ocupando. No absoluto ele está fora. Então, por exemplo, se eu vier aqui e disser para ele que no top não vai ter nada e no left não vai ter nada, o que eu estou dizendo? Que ele não vai estar deslocado nada em relação a esse novo local. Então perceba, eu comecei tudo do zero, né? Como se eu colocasse uma outra folha em cima, né? E falasse, ó, você vai respeitar as coordenadas do navegador, ou do seu elemento, né? Pai. E percebam que agora eu posso começar a fazer os meus deslocamentos, né? Então se eu falar que esse cara aqui está no 250 a partir do top e está no 250 a partir da esquerda, né? Ele foi 250 aqui, 250 aqui, em relação ao início da página, né? Se eu rolar, ele continua rolando junto. Mas eu consigo posicionar esse cara absolutamente em relação ao canto superior da página. Então a gente também consegue visualizar isso, que eu tenho 250 aqui, 250 aqui. Obviamente que no posicionamento absoluto, né, pode acontecer também de eu gerar uma rolagem, ok? Porque ele sempre vai se manter 250 do início e 250 lá, porque foi essa medida que eu coloquei no top e no bottom, no top e no left, desculpa. Óbvio que eu posso fazer em relação à direita, em relação a baixo também, sem nenhum problema, tá? E eu também posso fazer, o que é um pouquinho mais estranho, mas muitas vezes é útil, eu posso fazê-lo com deslocamento negativo. Tá? Então, o que aconteceu com esse elemento? Ele foi parar lá para cima, que eu nem consigo ver. Okay? Então, ele subiu, né, em relação ao topo. Se eu colocar aqui no left, né, vamos voltar lá os valores padrão. Como a direita está desviando para cá e o topo está desviando para cá, se eu colocar negativo, né, o topo vai estar subindo e a esquerda vai estar trazendo para fora da página. Nesse caso aqui não vai ter aplicação, mas se esse elemento aqui for filho de um elemento relativo, né, então digamos que esse parágrafo aqui fosse relativo, ou eu tivesse uma div aqui que tivesse medida relativa, e dentro dela eu criasse uma absoluta, ela estaria a partir do ponto de início do pai dela. Tá? Se elas forem estáticas, não, ele vai relativo ao primeiro elemento não estático que tiver na sequência dos pais desse elemento. Né? Então isso é bem interessante. Também já foi utilizado para fazer layout em outros tempos. Só que qual é o problema disso? Né? Você está controlando a posição absolutamente, pixel a pixel. Então você perde totalmente a capacidade de deixar o seu navegador reposicionar o elemento. Né? Percebe que ele não se reposiciona, ele tem um valor de deslocamento em relação ao início do elemento onde ele começou a contar. Né? Isso pode ter alguma aplicação, então, por exemplo, pode ser que eu sempre queira esse cara aqui a 5 pixels no início da tela, lá no comecinho, né? Não tem problema, ele vai ficar sempre aqui. Poderia jogar ele para baixo, não tem problema, z-index negativo, né? Não teria
nenhum problema. Eu também poderia, por exemplo, jogar esse elemento, em vez de ser a partir do top, ser a partir do bottom, em vez de ser a partir do left, ser a partir do right. Okay? Então ele vai jogar lá agora, né, no canto inferior direito. Vocês já viram coisas desse tipo em alguns sites também, é possível de fazer. Né? Então, com posicionamento absoluto, você põe esse elemento onde você quiser em relação à sua página. Né? E eu vou voltar esse cara aqui para estático, né? Só para a gente voltar para a posição normal. E agora, né, existem outros dois tipos de posicionamento que a gente usa. E aí, para que esse elemento tenha um comportamento em relação à rolagem do texto. Tá? Percebam que até agora a nossa rolagem é como se eu tivesse uma folha, né? Eu tivesse com todos os meus elementos impressos de uma folha de papel virtual. Né? E se eu quiser que meu elemento pule dessa folha, né, e fique fixo, eu consigo fazer isso definindo uma posição chamada fixed. Perceba que quando eu coloco fixed, a primeira coisa que o meu elemento faz é, assim como no absoluto, pular para fora do fluxo normal. Qual é a diferença então do fixo para o absoluto? Quando eu rolo a minha tela, o elemento fixo não rola junto. Ele fica fixo, como o próprio nome dele diz. E aí você consegue ter umas aplicações interessantes, né? Deixa eu diminuir essa transparência. Eu vou colocar ele aqui, por exemplo, num bottom de 5 pixels. Então eu quero 5 pixels acima da base. E eu quero um right, por exemplo, também de 5 pixels. 5 pixels à direita. E agora você tem um elemento. Ficou ruim por causa aqui do meu vídeo, mas deixa eu sair daqui. Então, ó, você tem um elemento aqui que não importa como você gira a sua página, ele vai se manter fixo naquela posição. Vocês já viram, por exemplo, botões de voltar ao topo fazendo isso, por exemplo. Essa é uma possibilidade que você tem de fazer usando um posicionamento fixo, né? Ou se você quiser que uma barra de status ela se mantenha aqui à frente de todo o seu texto, ou que o seu logotipo da sua empresa continue aparecendo, ou se você quiser colocar um menu hambúrguer aqui que fique sempre aparecendo na sua página, então o posicionamento fixo é exatamente o que você quer que faça, tá? E eu vou tirar aqui esses dois elementos, vamos voltar aqui. Se em vez do fixo eu usar a posição sticky ou grudenta, eu vou ter um comportamento levemente diferente. Então perceba que ele ainda está no fluxo, né? Ele não foi tirado do fluxo, o elemento está aqui. Porém, percebam o que vai acontecer com ele quando eu rolar o elemento. Né? Até agora nada, certo? O elemento está normal como qualquer outro. Agora, eu vou usar a propriedade, por exemplo, essas 4 propriedades, né? Top, bottom, left e right, mas mais no caso top e bottom, para a gente, né, que escreve de cima para baixo, e não para orientais, por exemplo, escreve da direita para a esquerda. Eu posso colocar aqui, por exemplo, que ele vai grudar no topo. Então, olha agora como vai ser o comportamento disso aqui quando eu fizer uma rolagem. Ele está rolando normalmente com o texto, certo? Só que a hora que ele passar dessa coordenada que eu passei aqui, ó, ele vai ficar grudado. Olha lá. E não passa dela. Então, essa é a ideia do posicionamento grudento, né? Ele flui com o texto até que ele alcance este ponto que você definiu aqui, com o top, ou bottom, se for o caso, tá? A mesma coisa, tá? Se você colocar no bottom, ele fica preso na parte inferior e não na parte superior. Obviamente que eu posso colocar aqui, né? Se eu quiser prendê-lo em 50 pixels, não tem nenhum problema, né?
Então ele vai preso no 50º pixel e não no pixel 0. Tá? Então ele sobe até atingir o topo que você falou e depois ele fica ali normalmente. Tá? Isso também tem muitas aplicações para isso aí, vocês já devem ter visto isso em diversos sites diferentes. A última coisa que eu quero mostrar para vocês aqui em relação ao nosso tamanho e posicionamento é que, apesar, né, dos nossos elementos eles serem usarem, né, um modelo de bloco, nível de bloco em nível de linha, né? Eu vou pegar algum elemento aqui, por exemplo, esse nosso parágrafo aqui. Ele é um elemento de bloco, né? E você pode visualizar aqui que ele recebeu um display block aqui. Todo parágrafo recebe um display block a partir da folha de estilo do navegador, né? Do user agent. E que nesse momento ele está block, né? Mas ele não precisa ser assim, tá? Você consegue mudar e dizer que esse elemento não é um block, que esse elemento é um inline, tá? Então, como é que a gente pode fazer isso? Né? Usando a própria propriedade display. Então percebam que esse parágrafo aqui, ele tem um identificador chamado destaque. Então é esse mesmo elemento aqui. Eu vou tirar o nosso position, porque a gente já passou disso. E vou colocar aqui a propriedade display. Então, em display, eu posso usar, por exemplo, display none. Então ele não vai aparecer. Percebe que ele some da nossa página. O elemento está lá, tá vendo? Mas ele não é incluído na exibição. Isso é uma boa maneira, e talvez a maneira correta, de se ocultar um ícone, um elemento, né? Diferente, por exemplo, da propriedade visibility, né? Que você pode colocar aqui, por exemplo, hidden. Visibility hidden, né? Percebam que o espaço do elemento está lá, ó. Ele só não está visível, mas ele ocupa o seu espaço no fluxo. Okay? Então, se você quiser esconder um elemento mantendo ele no fluxo, você vai usar visibility hidden. Se você mudar a forma de display dele para none, aí ele realmente não aparece no seu fluxo, tá? E, evidentemente, eu tenho diversas outras maneiras de mexer no display dele. Eu posso, por exemplo, dizer especificamente que esse elemento é block. Okay? É óbvio que esse elemento já era block, então é melhor a gente fazer isso em algo que não é, né? Então a gente tem um elemento aqui, por exemplo, que não é block, essa imagem. Essa imagem aqui, por padrão, né? Já havia dito para vocês que o display dela é inline. Então, eu posso pegar, por exemplo, né, todas as nossas imagens e dizer que todas as nossas imagens elas respondem a um display de block. Agora, essa imagem aqui, né, se você selecioná-la, você vai ver que agora ela é um block. E quando você passa aqui, né, seleciona ela, percebam que ela passa a ocupar toda a largura que antes ela não fazia, né? Se você desativar isso aqui, você vai ver que ela só ocupa a largura inline, né? Só a largura do seu elemento. Se ela for block, ela ocupa a largura de 100% do elemento e qualquer coisa que vier depois dela é quebrada, tá? Então a gente consegue controlar aqui, jogar um elemento para block, ou até, por exemplo, pegar aqui o destaque, que para a gente é um parágrafo, né? E dizer que esse parágrafo agora é um elemento inline, ok? Sem nenhum problema. Quando a gente olhar este parágrafo agora, qual parágrafo que era? Era o destaque, né? Agora percebam que ele já não ocupa a largura completa, porque o display dele agora é inline. Inclusive, né, você pode
subverter essa marcação e colocar agora este parágrafo que já não é mais um parágrafo que é bloco, né? Agora ele é um parágrafo que é em linha e jogar ele dentro de outro parágrafo. Agora isso não vai ter problema, né? Porque ele é aqui um elemento em linha, né? Então se você analisar ele aqui, ó, você vai ver que ele é um elemento em linha e ele está dentro do parágrafo, né? Tanto que esse elemento respeita isso e continua. Obviamente que ele continua quebrando a linha, né? Porque nesse caso você não deveria usar um parágrafo. Tá? Você poderia ter essa mesma funcionalidade aqui usando, por exemplo, um div, uma divisão, né? Se você usa uma divisão, você vai ter um elemento que não é semântico, você não está confundindo ninguém dizendo que isso aqui é meio que um parágrafo quando ele não é, tá? Mas ainda mais correto seria, nesse caso, né, para estar dentro de um parágrafo, usar uma tag genérica correta, né, inline, como é a spam, e aí você ter um comportamento mais adequado aqui na sua página, tá? Então, muitas vezes a gente vai precisar, né, mudar os nossos displays dos nossos elementos, e aí fica também um spoiler das próximas aulas. Em algum momento a gente vai usar também aquilo que hoje é a melhor maneira de se criar layouts, que é o display chamado Flex, que eu não vou explicar agora, mas que a gente vai ver em algum futuro bem próximo, tá? Então, a gente viu hoje diversas maneiras de lidar com tamanho e posicionamento dos elementos, tá? É bastante confuso no começo, até que você consiga fazer os seus testes, tá? E conseguir entender como esses elementos estão interagindo. Então, eu recomendo que vocês criem uma página como eu fiz, coloquem elementos de bloco, coloquem elementos de linha e comecem a alterar essas propriedades e ver como elas refletem no texto que vai ser, nos elementos que vão ser pintados, renderizados na sua tela, tá? E assim você vai conseguindo entender melhor como gerar seus conteúdos da maneira que você gostaria, tá? Então, muito obrigado por assistir a nossa aula e até a próxima.